Oi pessoal, hoje eu vim compartilhar um pouco o que a querida Juliana pediu para eu falar. Eu confesso que foi um pouco difícil lembrar de algumas coisas, porque ela pediu para eu falar sobre todos os nãos, tudo que deu errado, as negativas que eu tive durante a minha trajetória, todos os quases também, que também são bem difíceis. Então a gente fica lembrando, né, dessa parte que faz parte do caminho, né, de quem persegue essa vida de concurso, seja qual carreira for, né, então faz parte. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês agora, né, e espero que ajude. O primeiro não que eu vou compartilhar com vocês foi logo no começo mesmo da trajetória no âmbito jurídico. Assim que eu passei para Direito na UFPB, eu entrei em um dilema, porque eu sou estudante egressa de escola pública e minha mãe não tinha condição financeira, nem para pagar a faculdade particular e nem para comprar material de estudo. Então eu tive esse primeiro não, esse primeiro impacto. O que é que eu faço para estudar? Porque eu sabia que se eu fosse logo para trabalhar 8 horas por dia, eu provavelmente ia ficar mais difícil, né, de eu correr atrás do meu sonho. Então foi aí quando eu comecei a vender trufas para poder ter aquele dinheirinho para poder estudar. E aí foi a minha solução naquele momento, né? Eu comecei a vender trufas, né? Agradeço a todos os meus colegas que compraram minhas trufas na época e ajudou muito, porque cada leva de trufa era o objetivo de um livro. E assim, chega a me emocionar quando eu lembro disso, porque foi providência divina, com certeza. Então, cada leva de trufa era um objetivo de um livro e assim eu fui aos poucos conquistando, né, uma boa faculdade, que eu considero que eu fiz uma boa faculdade, me aprofundei bastante na doutrina. Uma segunda coisa que eu fazia também para poder estudar era pedir a algumas amigas para estudar junto com elas. Isso também foi muito importante. Eu agradeço muito cada uma delas, assim, eu não vou citar nomes para não esquecer de alguém, mas foi muito importante. Muito obrigada, meninas, vocês me ajudaram muito. Eu ia para casa delas e a gente ficava estudando juntas e era uma parceria e isso ajudava ambas as partes. E era maravilhoso e foi muito bom para o meu crescimento nos estudos. Em 2015, que foi o ano que eu comecei a estudar para magistratura, quando eu já tinha um certo tempo de formada, eu tive uma sequência de nãos. Eu fiz a primeira prova da magistratura no TJPB, né, TJ Paraíba, e eu fiz 56 pontos. Não atingi, né, os 60 mínimos. E aí eu depois fiz TJ São Paulo, fiz 59 pontos, TJ Alagoas, 70 pontos. E o ponto de corte do TJ Alagoas foi 72 na época. O que eu pude perceber que eu melhorei um pouco no TJ Alagoas? Quando eu comecei a ler mais jurisprudência, isso me ajudou bastante. E diante desses 3 nãos que eu levei, eu fiquei triste, mas levantei a cabeça e vi o que eu podia melhorar. E uma das coisas era ler também lei seca e fazer mais questões. E aí foi quando ainda em 2015, em dezembro, eu passei para a minha segunda fase, que foi o TJ Piauí. Em 2016 eu fiz essa prova, passei na discursiva, passei na sentença cível, mas fiquei reprovada na sentença penal. Então foi um quase. Esse quase foi por décimos, sabe? Eu acertei, eu acho que fiquei com 5.4 ou foi 5.6, eu não lembro exatamente, como eu não tenho mais essa prova guardada, mas foi mais ou menos isso, perto de 6, perto da nota mínima. E aí foi bem triste, porque eu tinha me esforçado bastante diante das minhas forças, né, do que eu podia, eu estava me esforçando muito, mas não consegui. Faz parte do caminho. Então eu fiquei triste, mas depois eu vi o que eu podia melhorar. E aí, nesse período de 2016, foi quando ficou um tempão sem prova para magistratura. E aí eu tive que me reinventar. Em 2016 foi quando eu fiz a prova para delegado. Eu não desfoquei da magistratura no sentido de, no edital, eu continuava pegando o edital da magistratura para estudar. Mas, quando foi nas vésperas da prova de delegado, eu dei uma olhada nas matérias que tinha mais. Se não me engano, eram 3 matérias a mais. E aí eu dei uma olhadinha no então zerada, né, para essas matérias. E aí eu passei nessa prova, só que foram várias fases, né? É um concurso também bastante difícil, então eu fui passando nas fases e continuava paralelamente estudando para magistratura, mas um tempão sem prova da magistratura.
Em seguida, eu fiz uma prova do MP de Minas Gerais, e aí eu fui para a segunda fase também, e aí também tive um outro quase. Foi bem difícil, mas eu vi que nas discursivas, no caso do MP, a minha grande dificuldade era nas peças, porque eu nunca tinha feito peças, nunca tinha estagiado, né, nessa área de MP, então eu não tinha essa familiaridade. Então foi minha grande dificuldade. Mas como meu foco era magistratura, fiquei triste, porque a gente sempre fica triste quando é reprovado, mas eu continuei estudando para magistratura. Em 2018 foi quando eu fui nomeada delegada. E aí eu passei um tempão sem estudar para magistratura. Início de carreira é muito intenso, né? Eu não conseguia estudar. E aí, mas depois de um tempo, né, eu decidi voltar a caminhar para o meu sonho, de ser juíza. E aí eu também tive mais 2 nãos, que foi o TJ Bahia e o TJ São Paulo novamente. Foi por pouco. Eu acho que o TJ Bahia foi por 1 ou 2 questões, acho que a mesma coisa no TJ São Paulo. Então, eu tava voltando naquele momento, então assim, faz parte do caminho. E eu vi que o que estava faltando ali era eu me basear nas matérias que eu mais estava tendo dificuldade. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a fazer simulado pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana eu fazia um simulado e aí eu marcava quantas questões eu acertei de cada matéria e via as matérias que eu estava tendo mais deficiências e focava nessas matérias. Foi uma estratégia que eu usei e deu certo, porque quando chegou no TJ Paraná e TJ Santa Catarina, que foram as 2 últimas provas que eu fiz, em termos de concurso no geral, né, porque foram várias fases em cada uma delas, foram 2 sims, e aí eu posso dizer que o que me ajudou a melhorar, diante de todos os nãos que eu tive, para chegar até o meu sim, os meus sims, que foram 2, em relação à magistratura, foi isso. Lei seca, jurisprudência e questões para a primeira fase. Na segunda fase, fazer um bom curso e treinar muito as sentenças, porque acho que a parte mais difícil da segunda fase são as sentenças. E na prova oral, também fazer treinos e tentar revisar o máximo de conteúdo possível e ficar bastante tranquilo, que ajuda bastante. Cuidado emocional para a prova oral. Gente, uma das coisas que eu fazia muito para tentar me animar de novo quando eu recebia esses nãos, né? Eu colocava diante de Deus, orava, que é algo que eu costumo fazer todos os dias, e também lia a palavra, porque me dá muita força, me dá muita fé ler a palavra de Deus. Então, independente de qual a sua religião, confie em Deus, que Ele vai estar lhe ajudando nesses momentos difíceis, para que você renove suas forças e continue na trajetória. Pois esse caminho de concursos é uma escalada e a gente precisa entender que os desafios e os nãos fazem parte da trajetória para poder chegar lá no cume, certo? E que Deus abençoe vocês. E gostaria de encerrar com um versículo que está em Josué 1:9, que diz: tenha força e tenha coragem, não desanime, não se apavore, porque o Senhor estará com você por onde quer que você andar. Deus abençoe.